Então, pessoal, beleza? Inaugurando aqui a nova fase desse canal de correção de questões aqui. Vamos aqui para a questão da Universidade de São Paulo, prova da FUVEST, 2025 aqui, ó, V1, beleza? Vamos aqui pela questão 4, texto de Sérgio Buarque de Holanda. Assim como o branco e os mamelucos se aproveitaram não raro das vidas dos índios, há motivo para pensar que estes, por sua vez, foram, em muitos casos, simples sucessores dos animais selvagens, do lapi especialmente, cujos carreiros ao longo dos rios e riachos, ou em direção à nascente de águas, se adaptavam perfeitamente às necessidades e hábitos daquelas populações. Bom, daqui a pouco eu vou botar no gabarito comentar o que significa veredas, tá certo? Vamos aqui para o enunciado. De acordo com o excerto da questão, acerta aquele texto específico, tá certo? A ocupação territorial da América Portuguesa pelos colonizadores foi inicialmente marcada, a América Portuguesa, leia-se Brasil, vários Brasis entre aspas. Bom, repetindo aqui o enunciado, de acordo com o excerto, a ocupação territorial da América Portuguesa pelos colonizadores foi inicialmente marcada pela letra A, pela construção de caminhos que os afastassem dos cursos dos rios, deixa para lá. Letra B, pela desconsideração das rotas de deslocamento abertas pelos animais. Não, o texto não aborda sobre isso, não. A letra C, essa aqui é a correta, pela utilização de picadas abertas pelas comunidades indígenas. Picadas aqui dá a ideia de abrir no caminho, trilha, meio da floresta, tá bom? Esse dá a ideia de picadas. Aqui na letra C, tá bom? Mais uma vez anunciado. De acordo com o excerto, a ocupação territorial da América Portuguesa pelos colonizadores foi inicialmente marcada pela utilização de picadas abertas pelas comunidades indígenas. Vamos aqui na letra D. Pelo emprego de topos de muares, responsável por abrir trilhas nas matas. Não, o texto não fala sobre muares, não. Depois eu coloco o que significa muares na explicação, tá bom? Comentado e escrita. Letra E. Pela exploração de transporte fluvial e marítimo por meio de pirogas. Pirogas aqui não é coisa de sacanagem, não. É a canoa de uma árvore, a canoa de uma única árvore, tá bom? Essa é a ideia de pirogas. Vamos aqui para outra questão. Questão aqui, número 8. Texto de João Damasceno, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu não venero a criação mais do que o Criador, mas venero a criatura criada como eu sou, adotando a criação de maneira livre e espontânea, de modo que ele possa elevar a nossa natureza e nos tornar partícipes de sua natureza divina. Sendo assim, eu me atrevo a fazer uma imagem de Deus invisível, não como invisível, mas como tendo se tornado visível por nossa causa, tornando-se carne e sangue. Eu não faço uma imagem da divindade imortal, eu pinto a carne visível de Deus, pois é impossível representar o Espírito e ainda mais Deus, que dá vida ao Espírito. Ó, João Damasceno. Olha aqui a fonte, beleza? A fonte também é uma coisa muito importante. Bom, nessa citação, João Damasceno, aqui ó, anos 675 a 749, monge e teólogo cristão medieval, dirige-se contra o movimento iconoclasta ao, letra A, colocar a criatura no mesmo nível do Criador? Não está especificando isso não. Letra B, reduzir a divindade a seus elementos materiais? Esquece. Letra C, muita gente marcou a correta, mas é outra especificação aqui, ó. Identificar a imagem visível com a natureza divina. Não, ele separa, certo? Ele separa isso daqui. E a letra D é negar o dogma da divindade de Jesus Cristo. O texto não fala sobre Jesus Cristo. A letra E é a correta. Justificar a veneração de imagens sagradas. Eis a correta, pessoal. Justificar a veneração de imagens sagradas. Da ideia de representação da santidade. Beleza? Mais uma vez aqui anunciado. Nessa citação, João Damasceno, monge teólogo cristão do período medieval, dirige-se contra o movimento iconoclasta ao justificar a veneração das imagens sagradas. Representação de santidade. Vamos aqui para a questão 80 aqui. Dá um pouco de sociologia, mas está com história também. Então vamos lá. Vamos lá. Leia o texto a seguir da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Olha, Max Weber, hein? Bom, temos de nos emancipar da seguinte visão.
que se pode deduzir a reforma das transformações econômicas como algo necessário em termos de desenvolvimento histórico. Necessário em termos de desenvolvimento histórico, entre aspas. Mini aspas, né? Que é uma só. Por outro lado, não se deve de forma alguma defender uma tese tão disparadamente doutrinária que afirmasse que o espírito capitalista pode surgir somente como resultado de determinados influxos da reforma. Bom, em face da enorme barra funda de influxos recíprocos entre as bases materiais, as formas de organização social e política e o conteúdo espiritual das épocas culturais da reforma, procedemos não tão só de modo a examinar de perto se em quais pontos podemos reconhecer determinadas afinidades eletivas, tá certo? Afinidades eletivas entre certas formas da fé e religiosa e certas formas de ética profissional. Por meio serão elucidados o efeito que, em virtude de tais afinidades eletivas, o movimento religioso exerceu sobre o desenvolvimento da cultura material. A fonte Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Muito bem. Vamos aqui para o enunciado. A partir da ideia expressa no excerto, tá certo? Essa é a ideia de trecho, parte, vou repetir, a partir da ideia expressa no excerto acerca da relação entre o desenvolvimento do capitalismo e alguns elementos da doutrina calvinista, é correto afirmar que, letra A, as ideias calvinistas impulsionaram, repetindo, as ideias calvinistas impulsionaram o capitalismo e levaram os comerciantes germânicos a buscar a acumulação e retrita de capitais, não somente. Letra B. O crescimento acelerado dos mercados consumidores facilitou no século XVI a aceitação das ideias calvinistas pelos banqueiros e negociantes europeus. Não é esse o gabarito que está marcado na FUVEST, não. Letra C. As condições materiais, sociais e políticas da Europa Central contribuíram no século XVI para a expansão do capitalismo e para a repressão ao calvinismo. Não só a repressão ao calvinismo. Letra D. A união entre os comerciantes contra o Sacro Império Romano Germânico e contra o papado determinou a adoção de práticas capitalistas e calvinistas na Europa medieval. Isso aqui é um contrassenso. Europa medieval não, é a época moderna. Aqui viajou na maionese aqui. A FUVEST aqui viajou na maionese. Como assim medieval? Bom, letra E é a correta. A defesa calvinista do trabalho árduo e o estímulo ao comportamento austero do crente tiveram impactos positivos. Eu olhar aqui a imagem. A defesa calvinista do trabalho árduo e o estímulo ao comportamento austero do crente tiveram impactos positivos na formação de condutas adequadas ao desenvolvimento do capitalismo. Olha aqui a ideia, trabalhar para acumular. Tá bom? Mais uma vez aqui anunciado. Vamos lá. A partir da ideia expressa no excerto acerca da relação entre o desenvolvimento do capitalismo e alguns elementos da doutrina calvinista, é correto afirmar que, letra E, a defesa calvinista do trabalho árduo e o estímulo ao comportamento austero do crente tiveram impactos positivos na formação de condutas adequadas ao desenvolvimento do capitalismo. Trabalhar para acumular. Essa é a resposta. Bom, pessoal, por enquanto é só, tá certo? É isso aí. Se puder se inscrever nesse canal e deixe seu like. Valeu.